saúde e o pedido de socorro de brasileiros que se sentem abandonados. Uma realidade que alguns querem esconder. Não pode entrar, não pode entrar. Aqui, ó, só pro lado de fora aí. Não pode pra lá. Mas que boa parte da população quer denunciar. Daqui pra fora não, tem direito lá dentro, todo mundo tem seu direito. E a educação dela? 60 anos. Quantas horas sentada no canto? Ultrapassamos o cerco em torno de emergências, hospitais e postos de saúde para ver e ouvir brasileiros que precisam de ajuda. Cadê o médico? Que horas que eu cheguei às 7 horas. Ele de manhã. Sabe que o cara tá com a canha? E eu não fui atendida ainda. Tem lugar? Não tem não. Brasileiros que se desesperam. Não tem nada montado, a sala vazia. E eu tô vendo a criança morrer aqui na minha frente sem poder fazer nada. Brasileiros que pedem socorro. Não quiser atender. Isso que me revolta. Tirou raio-x aí, não? Aqui não tem raio-x. Não tinha raio-x? Aqui tem nada. Quem sofre um acidente, quem está passando mal, tem pressa. Quem está doente precisa de cuidados. E cerca de 80% dos brasileiros nessas situações só podem contar com o SUS. Por isso, a rapidez e a qualidade da saúde pública no Brasil podem fazer a diferença entre o alívio e o sofrimento, entre a vida e a morte. Podem também revelar de maneira dramática as grandes diferenças que ainda existem entre os mais ricos e os mais pobres. Salvaterra é uma pequena cidade da ilha do Marajó, no Pará. Em janeiro, o cemitério daqui ganhou mais uma sepultura. E na casa pobre ficou o vazio da caçula que Márcia perdeu para a doença e a falta de recursos. A roupinha dela tava de safá. Pode ir pra igreja com a gente. Acompanhamos os últimos momentos de vida de Ruth, que passou 11 dias internada em 2 hospitais da região onde nasceu. Com problemas pulmonares se agravando e sem diagnóstico, sem a certeza do que ela tinha, acabou sendo transferida para Belém. Horas e horas navegando ou sacudindo por estradas ruins. É assim que os paraenses carregam suas dores. O atendimento nas ilhas e no interior do Pará é difícil e precário. Por isso, muitos doentes acabam vindo para a capital. Mas o socorro que falta lá, muitas vezes, também não existe aqui. O Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, conhecido como PS da 14, é a maior emergência do Pará. Atende cerca de 120 mil pessoas por ano. Ao passar da recepção, onde a aparência é de organização, encontramos o caos. Seja qual for a doença, o problema, todos dividem o sofrimento dos corredores lotados, da falta de um mínimo de conforto. É assim com o rapaz baleado num assalto. Não tem lugar para ele. Não, aí ele vai ser avaliado ainda pelo cirurgião para depois ver. Aí passou só remédio para dor para ele. Já estamos na linha reta porque pelo menos já atenderam, né? Enquanto muitos estão aí esperando, ainda não atenderam. O pedreiro caiu de um telhado, aguarda um raio-x e não tem sequer um colchão. Dona Maria sente tanta dor que mal consegue subir na maca. E é assim, no meio da confusão, que ela recebe as más notícias. Nós só atendemos pacientes em quadros de urgência e emergência e que não tratam do seu caso. Ela vai ter que procurar um especialista? Sim, ela precisa de um hepatologista para ver o fígado, certo? De um ginecologista para o ovário, tá bom? E possivelmente de um urologista para o problema renal. Nem os exames já prontos Dona Maria poderá levar com ela. A senhora acha que a senhora vai conseguir essas consultas todas? Eu acho que não, é difícil.
Eu faço o meu papel de médico, mas eu não posso sanar também todos os defeitos do sistema, né? O problema é que o sistema, quando está assim, põe em risco o exercício da medicina e a própria vida dos pacientes. Na enfermaria infantil não há pediatra. A médica de uma outra unidade é chamada para avaliar uma criança, mas está de mãos atadas. Precisa ser entubada. Precisa ser entubada agora. E não tem UTI. Não tem vaga na UTI. Foi assim, numa situação desesperadora, que encontramos Márcia e sua filhinha. Eu não vou aguentar. Calma. Vamos ver como é que é o nome dela. Ruth. Que idade ela tem? 1 ano e 3 meses. Ela chegou aqui já ruim Não assim? só com pneumonia não, chegou só com uma pneumonia, com uma febre. E nada de eles darem remédio pra mina pro catarro e deixando a mina piorar desse jeito. Quanto tempo ela tá aqui? 4 dias. A situação se agrava, não dá para esperar. A pediatra Nete Nascimento da Costa tenta fazer o que pode. Bora, Cris. Mas não há equipamento na sala para onde Ruth foi levada. Tem oxigênio, olha, não tem nada montado, a sala vazia, e eu tô vendo a criança morrer aqui na minha frente. Não tem oxigênio, não tem como dar, vão montar, né? E aí eu tô esperando. Fico impotente. A batalha por uma vida que mal tinha começado comove a todos que estavam ali. Diante de nossas câmeras começa uma mobilização para improvisar um leito de UTI. Está difícil porque o teto de uma das unidades de terapia intensiva havia desabado um dia antes e a sala para onde foram transferidos os pacientes também foi condenada. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Bom, estamos tentando equacionar, né? Estamos tentando, lá embaixo foi esvaziado agora uma enfermaria, justamente para montar o CTI lá agora. Que aqui não tem condição. Não, aqui em cima não tem condição. E essa criança que estava precisando do leito aqui? Vai para lá, porque aqui o CTI infantil está lotado. Tarde demais. Ruth morreu minutos depois de ser levada para o leito improvisado. Agora o que resta é tristeza e perguntas. E se houvesse UTI? Se houvesse diagnóstico? Se Ruth tivesse recebido antes os cuidados necessários? Tem sido ser meio dificultoso, né? Porque tu tá o tempo vendo uma criança ali contigo. Levar no médico pensando que ela vem de lá com vida, né? O atestado de óbito fala de pneumonia e hemorragia, mas o resultado do exame de sangue, que chegou 15 dias depois do enterro, mostra que Ruth teve leishmaniose visceral. Também conhecida como calazar, é doença grave transmitida por animais e que deve ser comunicada às autoridades de saúde. O Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público do Pará abriram processo para apurar a morte de Ruth. Mas, enquanto o caos persistir, haverá outras. É o que admite o secretário de Saúde de Belém. Ele, que também tem a função de organizar o sistema, reclama da falta de dinheiro, lembra que o Pará recebe do Ministério da Saúde a menor verba por habitante do país e critica a atitude comum entre seus colegas secretários de saúde. O caso agrava no interior, ele simplesmente transfere o problema para a capital, certo? Desova o paciente. Exatamente. E não tem regulação, não sabe qual hospital que vai. Se ele tiver lotado, não tiver um leito de UTI, esse paciente precisa de um leito de UTI, nós vamos ter que regular esse paciente. E vai morrer. Exatamente. Remeter para um local onde tenha. Aí pode ser que com o tempo passado ele tenha o problema do óbito. Aconteceu.
Momentos antes dessa entrevista, encontramos o motorista de uma ambulância que não conseguiu socorro para a paciente que trazia do interior. Se lá no hospital de clínicas tivessem dado suporte, ela poderia ter sobrevivido. Não quiseram atender. Isso que me revolta. A mãe de Rosilda foi recusada em 2 hospitais. Não aguentou chegar ao terceiro. Ela veio transferida para o pronto-socorro da 14. Chegando lá, eles não tinham leito para ela. E mandaram ela para o hospital de clínicas. Chegando lá no hospital de clínicas, eles não quiseram receber ela. De lá mesmo, eles despacharam da porta. E ela estava bem assim para ser atendida. Porque quando chegou aqui no pronto-socorro, aqui na frente que ela teve a parada. Antes disso, não, vinha controlando a pressão dela, tudo bem, estava indo tudo bem. Se tivesse atendido logo, ela poderia até ter morrido, poderia, mas ela tinha sido atendida. E ela não foi atendida. Isso é que dói. Que dói, mas é isso. No Maranhão, o socorro até poderia chegar rápido. O helicóptero recém-comprado por quase 15 milhões de reais pelo governo do estado é um dos mais modernos do mundo. Mudando a posição dos bancos e equipamentos, ele pode fazer resgates, transportar policiais ou funcionar como uma unidade de emergência. Mas em terra firme... A saúde pública no Maranhão é um grande caos. Primeira escala, atendimento básico deveria ser assegurado logo no começo. Ele não acontece na grande maioria dos municípios. O padre belga, que há 20 anos batalha nas pastorais e conselhos de saúde maranhenses, fez o alerta que nós confirmamos. Doentes do interior não param de chegar à capital. A situação fica ainda mais grave porque um hospital e 2 policlínicas do estado entraram em reforma ao mesmo tempo em São Luís. O que já não era bom, ficou pior. Com a microcâmera, conseguimos registrar cenas que envergonham. Mas a realidade como ela é, precisa ser mostrada. As 2 emergências, conhecidas como Socorrão 1 e Socorrão 2, não podem continuar assim. Nos corredores lotados, a angústia de quem espera por cirurgias, por exames, por um leito. As refeições são servidas assim. O prejuízo é de todos, já que o Ministério da Saúde não paga por internações em macas e cadeiras. No ciclo vicioso da precariedade, o simples fato de estar dentro de um hospital já é motivo de algum alento. Como é que é? Mesmo assim, do jeito que você está vendo, a gente ainda deve virar para você. Porque vai em outro hospital aí, tem gente que está interno, soro. Tem gente que está interno, soro. Entendeu? A maioria das pessoas que estão aqui, ó, nem é daqui só da capital, mas é do interior, mas é do interior, mas é do interior. Esse hospital aqui eu acho que ele é uma mãe, né? Porque ele apoia todo mundo que vem. A gente fica entre a cruz e a espada. O que nós vamos fazer? Deixar esses pacientes nos corredores, deixar esses pacientes numas macas ou devolver esses pacientes? Fiscalizar a aplicação do dinheiro que o governo manda para as cidades e cobrar responsabilidade dos prefeitos seria parte da solução para o caos das emergências nas capitais. Como o hospital não é como hotel na hora que lotou você bota uma placa, lotado. Hospital não, mesmo lotado você tem que atender as pessoas. Médicos que não cumprem o contrato de trabalho que assinaram.
e culpam até os doentes pelo caos nas emergências. Daqui a pouco. A luz do verão no Planalto Central deixa ainda mais bonita a arquitetura de Brasília. Mas basta rodar alguns quilômetros para ver a paisagem mudar drasticamente. Como em tantos outros lugares do país, esperar por atendimento médico é um exercício de paciência na região conhecida como o entorno de Brasília. São 29 cidades que pertencem ao estado de Goiás. Vai demorar muito? Vai demorar. 5 horas de espera. O doente que chegou à 1 da tarde só foi atendido às 6. Em Águas Lindas de Goiás, encontramos muita gente esperando por um médico. Será que eu podia falar com o médico? Tá chegando. Tá chegando. De manhã não tem ninguém. É enfermeiro. Como todo posto com o Programa de Saúde da Família, aqui o médico deveria trabalhar 8 horas por dia. Chegamos à 1 da tarde, mas ele ainda não estava. O posto vai enchendo e nada. Já passa das 2 horas quando o médico finalmente aparece. Alega problemas com outro emprego. Sai de lá 1 hora da tarde, né? Plantão e tudo, a gente não pode abandonar, né? O jovem médico não é o único que não cumpre a jornada determinada pelo Programa de Saúde da Família. Aqui é o PDH 1. E o médico daqui é o Dr. Tomás. Ele atende só de manhã? Atende pela manhã. Sexta-feira ele folga? Sexta-feira. Outro posto. A mesma conduta. A médica mesmo fica aqui segunda de manhã e à tarde. Na quarta-feira ela não vem porque ela fica 2 dias, manhã e tarde. Quinta e sexta à tarde não. O médico aqui só atende pela manhã. Só de manhã? Só de manhã. De segunda, quarta e sexta. Tem posto aí que não tem médico realmente. Livro da gente, tem 3 vezes na semana, né? E daí você já tá feliz. É, você vê, né? A gente tem que contentar com tão pouco. Mas é. Difícil encontrar médico cumprindo as 40 horas por semana. É, faz 15 horas. Aí no caso que estava aqui, ela ficava terça o dia todo e quarta tarde. Nós, que somos da hierarquia mais baixa, tem enfermeiro, técnico, auxiliar, os agentes é 40 horas semanais PSL. A regra é clara. Para receber dinheiro público, é preciso ter o serviço de saúde funcionando de acordo com o que manda a lei. O salário varia muito de uma cidade para outra, mas a justificativa dos médicos não muda. A maior parte deles acha que ganha pouco para cumprir a jornada de 8 horas por dia. O médico formalmente é contratado pela prefeitura por uma jornada de trabalho de 8 horas e informalmente ele recebe a determinação de trabalhar um determinado número de horas menor do que aquelas que foram contratadas. Se apertar, nós vamos correr o risco de ficar sem o profissional. Nós preferimos ficar com o médico atendendo talvez meio período, 20 pacientes, do que perder esse médico, esse profissional. Não são todos, é lógico, mas alguns deles têm isso aqui como um bico e às vezes não se preocupam em prestar um bom serviço. Então, a FENAM e as outras entidades defendem uma jornada de trabalho de 20 horas e um salário hoje de R$ 9.188,22. Apesar do salário em Águas Lindas ser um dos maiores da região, o médico deixa claro. O senhor ficaria por R$ 7.500 trabalhando aqui como deveria ser de manhã e à tarde? Não, porque eu tenho outro serviço para poder fazer, né? De manhã à tarde, todos os dias, eu não consigo fazer aqui. Eu consigo todos os dias à tarde.
Tá cheio de gente aí pro senhor atender, o pessoal tá esperando. Isso, mas todo mundo, a gente atende todo mundo aqui, não deixa de atender ninguém, tá? A média aí por dia são 20 e poucos pacientes. Não é bem assim. 3 dias antes, pouco depois das 4 horas, nossa produtora, levando uma microcâmera, tentou ser atendida. Nós já descredenciamos em 4 anos mais de 18 mil equipes de saúde da família, 12 mil de saúde bucal. Nós temos que atacar esse problema aumentando a oferta de médicos. O Brasil tem poucos médicos, é preciso desmascarar essa questão. Nós precisamos de muitos mais médicos. O dobro do que temos hoje. Ana Paula Almeida. Mas há no Brasil exemplos de quem não desistiu de fazer o certo. Na comunidade de Alto Embratel, na zona sul de Porto Alegre, o posto do Programa de Saúde da Família tem lista com o nome dos funcionários na porta e ponto eletrônico que registra a presença deles. Mas aqui, médicos, enfermeiros e agentes fazem mais que cumprir direitinho seus horários. Eles têm compromisso em fazer a diferença na vida dos 4.500 moradores. Trabalho das 8 ao meio-dia e da 1 às 17. Todo dia faz as suas 8 horas? Segunda a sexta, normal, né? Não tem por que não fazer, né? Trabalha para isso, né? E o senhor é satisfeito com a sua profissão? Claro, né? Foi o que eu escolhi, né? Então é bem gratificante também, né? Tem essa proximidade mais com a população, a gente, na verdade, caminha com eles, né? E o reconhecimento vem em forma de carinho. Eles trazem bolo, eles trazem frutas. Em índices de saúde que enchem de orgulho. 80, 90% dos problemas de saúde são resolvidos aqui. A gente tem que encaminhar através de consultas especializadas, né? Em torno de 10% só. São quase 8 horas da noite no pronto-socorro do Hospital Abelardo Santos, na Grande Belém. Pessoas com todo tipo de problema não param de chegar. Mas na troca do plantão, a emergência ficou sem médico. Vocês ficam numa situação difícil. Com certeza, entendeu? Porque aí é um empate. O público quer o atendimento, mas a enfermeira não prescreve nada. É só quando o médico chega, abre o plantão, entendeu? Procedimento de sutura, entendeu? Medicação. Quer dizer, tinha que ter 3 médicos aqui agora, mas não tem nenhum. Não, eles estão chegando, né? O administrativo liga, aí... E o que eles justificaram? Agora vocês não podem me ajudar a medicar algum hospital para me levar essa criança? Porque não tem médico. E sem médico, alguns doentes desistem. Vai embora? O que você vai fazer? Dormir. Não tem médico, tem que ir embora para casa, né? Pra casa. Espera lá, medicar, esperar lá. O que vai dar? A senhora vai embora? Eu vou embora, que não tem atendimento. Eu vou para casa. Vou fazer um chá, sei lá, fazer qualquer coisa. Seu Miguel, de 74 anos, fica com sua dor e sua revolta. Eu acho que é muito errado. Esse Brasil aqui, isso aqui não é democracia. Isso aqui é um vandalismo. A mulher, que tem muita dor na cabeça, espera, espera, espera. Até que com 2 horas de atraso... O senhor é médico? Graças a Deus. É? Pois não. Chegou? Graças a Deus. E o pessoal tá esperando. Infelizmente, né? Tive problema no trânsito. Mas é sempre aqui? Não, assim, dificilmente. Ainda tá atrasando mais para poder atender o povo que deve estar. Mas a maioria aqui é urgência e emergência, não tem ninguém morrendo. Eles vêm ser atendidos aqui porque as outras unidades, em vez de eles irem de manhã serem atendidos nos postos de saúde, eles vêm ser atendidos aqui porque eles são mais bem atendidos e acabam atrapalhando o atendimento da urgência e emergência real. Mas tem muita gente aqui esperando faz tempo, doutor. O senhor que está atrasado, os pacientes é que estão errados? Eu tenho outros médicos, os pacientes, a maioria está errado, porque não era para ter vindo aqui.
Mas todos os médicos estão atrasados, 3 do plantão? Não sabia disso, eu respondo por mim. O plantão prossegue tenso. Outra médica também atrasou e um terceiro faltou. No dia seguinte, voltamos ao Hospital Regional Abelardo Santos, que está com diretora nova no cargo. Ela promete tomar providência. A gente vai investigar, abrir processo administrativo, mandar para o CRM, né? Para realmente o médico sofrer as penalidades que são necessárias, até para ele não reincidir novamente em fazer a mesma coisa, porque é muito complicado deixar uma unidade de urgência e emergência muito que tem muita procura, a demanda é muito grande, e deixar sem médico, paciente grave, que nós tínhamos paciente entubado. Lado a lado, hospitais superlotados e prédios inacabados que consumiram o dinheiro da saúde. Veja a seguir. Solene, o busto do pai do ex-prefeito guarda o mato que cresce, o lixo que se avoluma, as obras do hospital que vão ganhando os estragos do abandono. Indignado, o promotor público recorre à ficção. Isso aqui seria Sucupira e o análogo seria aquela inauguração ontológica do cemitério, né, de Odorico Paraguaçu. Povo de Sucupira! Na novela, o prefeito de Sucupira queria a qualquer preço inaugurar um cemitério sem ter mortos para enterrar. Imaginou isso aqui cheio de cruzinha, com as pedras mármores? Na vida real, é o dinheiro público que está sendo enterrado em hospitais que não passam do esqueleto. Só no entorno de Brasília estivemos em 3. O de Águas Lindas de Goiás já custou mais de 16 milhões de reais. Nós fizemos uma parceria com o DenaSUS, já constatamos que nessa obra aqui 8 milhões não tem explicação para gasto. Aonde foi parar esses 8 milhões? Nada vai mudar enquanto não houver controle. Novo Gama também tem seu hospital de $500 milhão em ruínas. Vou ser sincero, tá caindo. Pode ter certeza absoluta, pode chamar um engenheiro, pode fazer análise, pode fazer o que vocês quiserem, que tá deplorável. O esqueleto de Santo Antônio do Descoberto chama a atenção pelo tamanho. Em 10 anos recebeu verba federal, estadual e municipal, mas não ficou pronto. São 2 quarteirões de hospital. Ele está mais ou menos 60% pronto e o que está pronto está se deteriorando. Né? Enquanto a população padece, pessoas estão morrendo. A precariedade realmente não poupa ninguém. No Hospital de Águas Lindas, a criança toma soro em pé. Eu cheguei 10h30 da manhã. Tem pessoas na minha frente de 9h15, 9h15. Quase 9 horas na fila de espera até chegar à sala do médico. Mau atendimento vale também para as consultas. Como o médico não fecha a porta, registramos. Em menos de 2 minutos, ele dá uma rápida espiada na garganta da paciente e, sem tocá-la, receita uma injeção de antibiótico. Um único médico para consultar e socorrer pacientes de um hospital inteiro. Tem muita gente para ser atendida? Tem, a moça tá tendo um médico agora no hospital. Quando outro doutor aparece... Ele está atendendo que tipo de emergência? Preferência pra... Ó, já chegou outro aí agora. Então agora tem 2. Chegou um agora. Graças a Deus. Porque a emergência é mais assim, pressão alta, febre alta, desmaiado, variado, esfaqueado. Em Santo Antônio do Descoberto, a grandeza do desperdício está lado a lado com a falta de tudo no pequeno hospital. Não tem como fazer cirurgia aqui não, que a mão dele estourou, entendeu? Aí tem que ir pra Taguatinga agora. Estamos indo embora, que senão o cara tá cheio de dor.
Tirou raio-x aí, não? Não, aqui não tem raio-x. Não tinha raio-x? Aqui tem nada. Nada. Aqui não tem nada. Pacientes enfaixados são logo despachados, com frequência mais de um na ambulância. Moça, vai levar pra onde? Hospital de Base. Hospital de Base lá de Brasília? As transferências no entorno de Brasília entram pela madrugada. 1, 2, 3, 4, 5 viagens já. 5 viagens? 5 viagens. O senhor trouxe cada vez uma pessoa? Uma nada. Cada vez que a gente vem em 6, 8. A porta do maior hospital público da capital do país é um termômetro de como anda a saúde em alguns estados e municípios. Aqui, a ambulância é símbolo dos que desistiram ou simplesmente nunca tiveram a capacidade de cuidar dos seus cidadãos. Chegamos, graças a Deus. Oi, vocês estão vindo de Minas? É. Por que vieram se tratar aqui? É porque lá não tem recurso, né, pra gente. Lá é atrasado ainda. Como o hospital, mesmo grande e bem equipado, não é coração de mãe, o resultado é a superlotação. No hospital de base, as macas se multiplicam nos corredores. O sofrimento dos retirantes da saúde só diminui quando, mesmo demorado, o atendimento chega. Ou quando encontram um médico com M maiúsculo. Foi o que aconteceu com essa senhora que veio de Águas Lindas trazendo o marido que sofreu um derrame. Sim, mas o doutor matou 10. Nossa, o pai dela é neurologista. Veio no cirurgião há 33 anos, ela ligou pra ele na hora. Da ambulância, ele que instruiu ela todo o tempo. Nos hospitais lotados, há médicos trabalhando duro. Você tem ideia quantas pessoas o senhor já atendeu hoje? Olha, nós aqui fazendo atendimentos da área interna, que são os pacientes internados, né? E os pacientes da área externa, que são os pacientes que vêm da comunidade para cá. Deve ter sido uma média aí de uns 60 pacientes, mais ou menos. Desde que hora? Desde 13 horas. Não pode entrar. Era começo da noite quando chegamos ao hospital de Taguatinga, na periferia de Brasília. Nossa insistência em entrar e mostrar a situação causou constrangimento. Eu acho melhor não fazer imagem. Doutora, esse paciente aqui no corredor, por que ele está aqui? Você tem que buscar informação. Tem lugar? Não tem não. Lugar não tem não. Tá aí no banco. Guardando a família dele chegar, que eu trabalho junto comigo aí pra somar o homem no serviço. Parte do hospital está em reforma e os pacientes vão se apertando na emergência. Aqui tem 2, 4, 6, 8, 9. Isso, e esse espaço ele foi programado para atender somente 2 pessoas. São macas que chegam até a gente conseguir remanejar. Há remanejados pelos corredores em macas e bancos. Eu sinto muito humilhada, né? Que a gente paga os impostos direitinho, né? Mas nada se compara ao que encontramos na área de internação. A sensação foi a de entrar num hospital de campanha, num campo de guerra. Quantos pacientes a senhora tem aqui? Aqui, internos, agora, nesse momento, 92, que a unidade... Nessa situação, todo mundo misturado, homem, mulher. A gente faz uma barreira quase que virtual, né? Uma ala feminina, uma ala masculina. Mas, mesmo estando muito cheio, a gente não proíbe, né, que os visitantes entrem, que a família dê apoio, porque isso é fundamental. O mínimo, né? Nesse momento de dor, né? Mas o conforto dado pelos parentes não aplaca a revolta.
a situação é uma calamidade. É uma coisa de fazer vergonha. Não existe isso, né? No Distrito Federal, diz que é a capital do quê? Do Brasil, com a pouca vergonha dessa. Isso é uma imundícia. Tudo isso acontecendo bem ao lado dos hospitais inacabados, onde o dinheiro da saúde vai escorrendo pelo ralo. O cadastro da fraude. Como explicar a existência de médicos que trabalhariam mais de 24 horas por dia? Daqui a pouco. Está na internet, qualquer um pode olhar. O site do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde traz informações dos estados, cidades, seus postos, hospitais, nomes de médicos, onde trabalham e por quantas horas. É uma importante ferramenta de informação e controle que o Ministério da Saúde oferece à população. Nós resolvemos testar. Números intrigantes chamam a atenção. Médicos trabalhando mais do que 24 horas por dia. De quem seria o erro? Do cadastro? Dos médicos? Procuramos alguns dos recordistas em trabalho. Boa tarde, por favor, doutor Cisóstenes de Almeida. Cisóstenes Lívio Cunha de Almeida. Não, ele não está mais com a gente não. Já tem tempo que ele saiu, viu? Acho que tem uns 2 anos. Por favor, doutor Luiz Gustavo Hernandes. Dr. Luiz Gustavo, não tem ninguém com esse nome. A primeira falha. O cadastro que deveria informar a população não está sendo atualizado corretamente pelas secretarias municipais, estaduais e entidades de saúde. A primeira coisa para você fazer uma política pública é ter informação. Sem ela, a tua política vai às cegas. Ela vai por um caminho que pode ser correto, pode não ser, porque te falta informação central. Mas será que o erro é só do cadastro? Uma semana tem exatamente 168 horas, mas uma médica do interior de São Paulo trabalharia 241 horas por semana. Seria como criar uma semana de 10 dias. Fomos a Piracicaba para desvendar esse mistério. A doutora Maria Cristina Petrini atende aqui? Nossos produtores se misturaram aos pacientes que esperavam por atendimento e gravaram imagens da doutora Maria Cristina Petrini. Reconhecida como boa ginecologista, ela realmente não para. Por telefone, com a microcâmera, confirmamos que a doutora atende em 3 cidades num único dia. Ela faz plantões em 3 hospitais da região e tem 4 empregos públicos, o que é proibido por lei. Na unidade básica do Jardim Planalto, em Piracicaba, ela deveria atender segundas, quartas, quintas e sextas, das 11 da manhã às 4 da tarde. Mas... ela fica até que pelo número de consulta, mas dia, depende do horário que ela chega e o número de consulta que tem. Às vezes a doutora precisa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. No dia em que a encontramos, era esperada na vizinha cidade de Saltinho. Doutora Maria Cristina não veio hoje, né? Você gostaria de falar comigo? Queria falar com ela. Ela não veio hoje. Tá. Porque normalmente ela vem, né? À tarde. Quinta-feira à tarde. Tá. Quando voltamos a Piracicaba, a doutora não quis gravar entrevista e nesse dia decidiu cumprir rigorosamente a jornada de trabalho. Esperamos por 5 horas, até que a médica concordou em nos receber, mas sem a câmera. Mostramos a lista à doutora Maria Cristina e perguntamos a ela quantas das 241 horas que constam no cadastro ela realmente trabalha. A médica não respondeu. Disse apenas que cumpre todas as agendas, ou seja, atende todos os pacientes com hora marcada. Ela disse também que não sabia que, por lei, os médicos podem ter apenas 2 empregos públicos.
Dias depois da nossa conversa, ela pediu demissão de 2 dos 4 empregos públicos que tinha. Mas as irregularidades não param. No cadastro, não só a ginecologista, mas outros médicos aparecem com especialidades que não têm. Neste caso, a responsabilidade é dos hospitais. Uma artimanha usada para que o SUS pague pelos procedimentos. Por telefone, um diretor de um hospital em Piracicaba confirmou: se um pediatra anestesia uma criança para dar pontos num ferimento, por exemplo, o SUS só paga se no cadastro ele for registrado como anestesista. Assim, especialidades irreais vão se acumulando. É inadmissível se falseie um procedimento ou uma capacitação de um médico para justificar cotas bancárias e justificar ações administrativas. Todo mundo tem que vigiar, o próprio profissional, porque às vezes ele está sendo enganado, o gestor mais próximo, que geralmente é o município, e o Ministério tomar conta do país como um todo, né? Então, assim, há responsabilidade em todos os níveis. A burocracia, às vezes confusa e ineficiente, é apenas parte de um sistema de saúde que tem deixado muitas vítimas pelo caminho. Perde a boa medicina, perdem os pacientes. Os hospitais também têm assassino, nos hospitais também tem. Porque se eles tivessem atendido minha filha com precisão e mesmo assim minha filha morresse, eu garanto para você que eu estava sofrendo, mas nem tanto. Porque eu que presenciei, eu que implorei ajuda, eu implorei o exame, eu implorei eles salvarem minha filha. E o pouco caso foi muito grande. Segundo os médicos que atenderam a filha de Denise no Hospital Vila Penteado, em São Paulo, era apenas uma enxaqueca. Mas a dor insuportável e a dificuldade para andar e falar levaram Fernanda a voltar ao Vila Penteado. E sem melhora, procurar um segundo e depois um terceiro hospital. Até morrer aos 32 anos, vítima de um aneurisma cerebral, uma deformação seguida de ruptura de artéria. A enxaqueca, apenas enxaqueca, não é sinal evidente de que tinha um aneurisma que ia romper. Quais são os sintomas principais de um aneurisma? A manifestação mais comum é uma cefaleia súbita, intensa. Uma dor de cabeça forte. Uma dor de cabeça forte, que o doente refere a pior dor de cabeça da vida dele. Denise sofreu junto com a filha, enfrentando a falta de diagnóstico, de exames, de leito, de atenção. Os últimos dias da minha filha, a hora pior da vida dela, ela foi muito humilhada. Uma pessoa que morre de aneurisma teria mais chance se esse diagnóstico tivesse sido feito precocemente? É possível. Na Santa Casa, o chefe da equipe que tentou salvar a vida de Fernanda com 2 cirurgias diz que a demora foi uma inimiga. A demora, na evolução do caso, sem dúvida, pode ter comprometido. Ela desenvolveu complicações em decorrência do primeiro sangramento. Ao lado do médico, Cléria é a prova de que um diagnóstico rápido e certeiro pode fazer a diferença. Como Fernanda, ela sentiu uma dor de cabeça forte durante uma festa e, como trabalha no hospital, logo procurou ajuda. Eles já pediram para eu fazer os exames, tomografia, ressonância, arteriografia. Aí o doutor veio que já tomou todas as providências, já me operou rapidinho. E hoje você está ótima? Estou ótima, ele é um gênio. Não. Ele é um gênio. Não corta isso. Não, não corta não. Todos os hospitais têm que ter um neuro como ele, um professor como ele, que aí, olha... É importante esse muito atendimento. Importante, muito mesmo. Nós só atendemos pacientes em quadros de urgência e emergência e que não tratam do seu caso. Tem médico, tem que ir embora pra casa. Se quiser atender. Isso que me revolve. Se for pra casa, morre. Então tem que ficar. Nada montado, a sala vazia. Com a pouca vergonha dessa, isso é uma imundícia. Eu não fui atendida ainda, meu irmão.
Repórter. Oferecimento Caixa. Fatura zero da Caixa. Tudo que você compra pode custar zero.